Fala galera, sejam muito bem-vindos à coletiva do Tidico. Gente, todas as últimas informações, últimas notícias, tudo que rola no nosso mais querido e mais amado São Paulo Futebol Clube, vocês acompanham aqui. E gente, antes da gente começar, isso é muito rápido, vão aí no botãozinho vermelho inscrever-se, quem não é inscrito ainda aqui, claro, né? Se inscreve aí e ative as notificações pra vocês não perderem nada, pra vocês não perderem nenhum vídeo, porque eu, Tidico, vou trazer vídeo pra vocês todos os dias. E é de graça, galera. E vão deixando o like também, vão tacando o dedo no like aí no vídeo, que é tudo de graça. Se inscrever, ativar as notificações e deixar o like. O like dá uma moral, né, gente? Te digo, bora pro vídeo, tem muita coisa. Tem muita coisa, galera. Mas antes não pode faltar, né? Vão pro vídeo, mas vão também deixando a frase que vocês mais gostam. Te digo, qual que é mesmo? SPFC, o maior clube do mundo. Vão comentando, vão escrevendo enquanto vocês vão assistindo ao vídeo. E galera, deem uma olhada nesse recadinho aí. Galera, vocês lembram daquela compra do Juliano Galopo que o São Paulo fez com criptomoedas, que até hoje a gente não entende bem como é que aconteceu, como é que foi tudo? Com a AMB é completamente diferente. A AMB é uma plataforma de investimentos digitais que opera com as criptomoedas, né? A AMB ela é completamente regulamentada, né? Um ambiente muito seguro para vocês fazerem os seus investimentos e, inclusive, é a maior plataforma de investimentos digitais da América Latina. Para se cadastrar é muito simples, basta clicar aqui no link abaixo, né? Tanto no comentário fixado ou no link da descrição ou por esse QR Code aqui, você já acessa o site, acessa o app, se cadastra, que é muito fácil e rápido, muito intuitivo, né? E a AMB, ela é muito bacana e confiável para vocês operarem com as suas criptomoedas. A AMB está com uma campanha muito bacana, né? Você investe R$50 em qualquer ativo do site e em 7 dias a AMB te devolve R$25. É muito bacana, né? É muito legal essa campanha da AMB. Lembrando, gente, isso aqui não é uma recomendação de investimento. É só propaganda para vocês conhecerem essa plataforma maravilhosa, muito bacana que é a AMB. Então tá esperando o quê? Vai aí no link do primeiro comentário fixado ou no link da descrição ou por esse QR Code aqui e já se cadastre e já comece a usar, operar, investir aí nas criptomoedas junto com a plataforma da AMB. Valeu! É isso aí, valeu MB! Gente, Lucas Moura está recuperado, faz treino impressionante em relação à sua recuperação e estará disponível para o próximo jogo do nosso São Paulo Futebol Clube. Situação maravilhosa, novidade maravilhosa, precisamos da volta do Lucas. Só que tem uma coisa rolando aí, né, talvez um paradoxo, não dá para chamar de paradoxo, mas é uma coisa rolando. E o Lucas Ferreira, como é que tira o Lucas Ferreira do time? Dor de cabeça boa no São Paulo em relação à escolha do elenco. O que nós falamos aqui, né? O elenco de São Paulo é muito capacitado. Já tínhamos Rian Francisco quando o Caleri estava jogando, aí o Caleri má fase, aí vem André Silva jogando bem também, não jogou bem contra o Náutico, isso é verdade, mas aí tem o André Silva estava jogando muito bem, com números bons, e aí chegou Rian Francisco. Então o São Paulo tem muito jogador. Agora com a volta do Lucas e volta do Ferreirinha também, que elitiza cada vez mais o time de São Paulo. Luciano jogando de atacante, de centroavante, finalmente, né? Estão ouvindo a gente aqui. Luciano também de centroavante é bom jogador, coisa que nós sempre soubemos aqui. O Luciano não pode jogar de jeito nenhum de meia, de centroavante pode. Então com isso, nós temos um belíssimo, um ataque formidável rolando agora no São Paulo. Volta do Lucas Moura, como é que você faz com o Lucas Ferreira? Esse cara, o São Paulo, quando estava mal contra o Náutico, quem carregou o piano foi o Lucas Ferreira, encarando com um volume de jogo absurdo, com uma qualidade absurda que nós sabemos que o Lucas Ferreira tem. Então, as notícias são as melhores possíveis em relação à qualidade do ataque de São Paulo. E não estou falando nem do Oscar, né? Então nós precisamos de cada vez mais bom desempenho do time e vitórias com esse ataque fantástico que o São Paulo tem. E o Caleri, por mais que seja nosso queridão aí, né? Nosso queridinho do ataque, vinha em uma má fase horrorosa. E aí o São Paulo tem ali para completar André Silva e Rian Francisco. Agora tem Lucas Ferreira, André Silva, Rian Francisco, Ferreirinha voltando. Aí você tem o Luciano, que pode jogar de centroavante também. Matheus Alves jogando muito no meio campo. Não jogou tão bem contra o Náutico, mas nós sabemos de toda a qualidade do Alves. E o Oscar para voltar. Com isso, nós temos um ataque espetacular. Todo mundo já sabia, vamos esperar para o São Paulo conseguir
fazer esse ataque jogar cada vez mais em campo, que tem total condição para isso. Galera, outra excelente notícia, Alan Franco aparentemente não é nada sério, nada grave, ainda bem, né? Para mim o Zubeldia não precisaria ter entrado com o Alan Franco e o Alisson contra o Náutico, não precisa, porque se tem um jogo em que você pode arriscar um pouco mais sem os titulares, sem os principais, é contra o Náutico. Com todo respeito ao Náutico, gente, um time de menor expressão. Então eu não gostei dele ter entrado com o Alan Franco e quase machucou o Alan Franco. Poderia ter entrado com o Sabino, que não é bom igual o Alan Franco, mas vem jogando bem, igual o Juan Tressoldi. E poderia ter entrado com o Marcos Antônio e com o Bobadilla para tirar um pouco o Alisson, para ele não... O Alisson, se eu não me engano, são 12 jogos seguidos, né? Tiraria o Alisson contra o Náutico. Eu sei, ele é o melhor tal do meio campo ali, ele é. Só que eu acho que daria para arriscar tirar o Alisson e o Alan Franco contra o Náutico. São dos principais? São. Por isso mesmo, para tentar poupar contra um time de menor expressão que é o Náutico. Mas a boa é que Lucas está voltando, Ferreirinha, Alan Franco, esperamos também daqui a pouco uma volta do Oscar, ainda bem, Arboleda. Então o São Paulo tem um time altamente qualificado. E da mesma forma que eu falei do ataque, né, gente, tem que ser falado isso aí, da mesma forma que eu falei do ataque do São Paulo, e a zaga? A zaga, Arboleda e Alan Franco, os titulares. Pega o Juan Tressoldi, tá jogando bem. Juan Tressoldi não é do nível, pra mim ele não é do nível da Arboleda, né? Mas tá jogando bem e o Sabino, quando entra, joga bem também no lugar do Alan Franco. Então o São Paulo tem pelo menos dois times. E aí a gente chega na renovação do Cédric. Antes da renovação do Cédric Soares, deixa eu falar do Marcos Antônio pra vocês. Aí nós temos Marcos Antônio e Bobadilla, o que seria um meio de campo reserva, que também estão indo bem. Bobadilla está voltando um pouco do seu futebol que estava jogando em 2024 e o Marcos Antônio, não preciso nem falar, que está detonando, né? Marcos Antônio está jogando demais, jogou muito contra o Náutico, deu uma assistência maravilhosa para o Luciano, está ganhando confiança e evoluindo jogo após jogo, o Marcos Antônio. Hoje se justifica a compra do Marcos Antônio e a diretoria de São Paulo faz um golaço em relação ao Marcos Antônio contra o Tressoldi. Acertou com os dois e tenta barganhar aqueles valores. Nós temos uma ideia que os dois custam algo em torno, cada um, né? Custa algo em torno de 25 milhões de reais. Mais ou menos 50 milhões de reais para ter os dois. Independente se o São Paulo vai pagar de forma parcelada ou não, independente, 50 milhões. É o que vem. Só que agora o São Paulo quer esticar o empréstimo dos dois, do Marcos Antônio e do Juan Tressoldi, já falando que vai comprar na frente e barganhando os preços. Hoje esses caras merecem, né? O Marcos Antônio mais que o Juan Tressoldi, mas o Juan Tressoldi tem se mostrado ser um bom banco e o Marcos Antônio está mostrando ser um jogador importantíssimo para o meio de campo do São Paulo. Com as ausências do Pablo Maia e do Luiz Gustavo, jogadores assim excelentes, o Marcos Antônio deu conta do recado muito bem ali com o Alisson. E isso precisa ser dito. Outra coisa, outro indício, né? Já montamos 2 ataques titulares, né, com tudo que nós temos, Oscar, Matheus Alves, Lucas Ferreira, Lucas, Ferreirinha, Luciano, André Silva, Caleri, Rian Francisco, já montamos 2 ataques, um titular e um reserva, e a zaga também montamos, né, titular e reserva, com Arboleda, Alan Franco, Juan Tressoldi, Ferrarese, até mais, né? E Sabino. E as laterais também. Já podemos passar para as laterais com Wendel e Enzo Dias. O Wendel não jogando nada. Ô Wendel, acorda aí, hein, Wendel. Esperávamos muito de você. O Wendel não tá jogando nada. Precisa mudar completamente a atuação, as últimas atuações, e principalmente contra o Náutico. Não tá jogando nada o Wendel. Então hoje o Enzo, titular merecido do Wendel. O Wendel precisa melhorar. Precisa dizer para que veio. E aí nós temos aparentemente resolvido o problema da lateral esquerda, né? O Wendel precisa começar a jogar para ser um reserva à altura do Enzo, e aí tá resolvida a lateral esquerda, e aí nós temos a resolução também muito feliz da lateral direita do São Paulo, envolvendo Igor Vinícius, que tem que ser banco, que muito provavelmente sairá no final do ano, e aí para mim já poderia começar a subir e fazer um trabalho interessante com o Mike, e o Cédric Soares, né? Que esse é o nosso titular. E aí é muito bacana a situação do Cédric Soares, é muito legal mesmo, porque o Cédric Soares acabou de estender o vínculo dele com o São Paulo até o final, até 2026, e pode ficar mais um ano. Cédric Soares beira a contratação perfeita do São Paulo. Te digo como assim. Cédric Soares, ele é um cara da Europa, ele é um cara, uma bagagem
internacional, uma bagagem, uma experiência muito interessante e um cara que veio muito barato, né? Nós entendemos que ele veio de forma bem favorável e barata por conta do seu histórico de lesão, por conta do seu físico. E ele está dando conta do recado fisicamente falando. Tecnicamente falando, não preciso nem falar, né, galera? Parece que ele pratica outro esporte quando a gente coloca na mesma frase Cédric Soares e Igor Vinícius. Então, com isso, o São Paulo resolve a lateral direita do São Paulo. Gente, vocês repararam que nós já temos... Eu falei 2 times inteiros para vocês e bem competitivos? Deixa eu tomar uma água aqui. Porque eu tô falando demais, né? Então, para mim, o São Paulo acerta demais nessa extensão do Cédric, podendo estender mais ainda para 2027. Vamos ver como é que ele vai desempenhar, se ele vai continuar indo bem, se ele vai continuar com o físico bom. A técnica, não precisa nem falar, já é muito melhor que o Igor Vinícius, ainda bem, né? Então, eu estou muito feliz, beira o ideal essa contratação, porque a gente tem um cara de nível Europa, que dá muito certo, que funciona no futebol brasileiro, funciona para o São Paulo, e nós não gastamos basicamente nada. Então, o risco do São Paulo era muito alto e muito baixo ao mesmo tempo. Era muito alta a chance do Cédric Soares se lesionar, não dar conta do recado fisicamente falando, mas o São Paulo não arriscou nada. Percebe que legal? Porque o São Paulo não estava gastando grandes fortunas. Estava esperando a produção do Cédric Soares. São Paulo esperava a produção do Cédric Soares para efetivamente fazer movimentações mais duradouras em relação ao contrato. Então, para mim, é um negócio muito bacana, muito legal. E nós já vemos acontecer parecido com isso o Mariano Dias. E aí justifica a contratação. Para mim, o São Paulo acerta. Te digo o que está acontecendo com o Mariano Dias. Já trouxe informações para vocês desse jogador, né? Centroavante, posição que o São Paulo já se posicionou de forma oficial, que irá contratar agora centroavante. E o Mariano Dias é uma grande opção. Teria sido oferecido, o São Paulo iria analisar, São Paulo falou, o São Paulo já teria feito até mesmo uma proposta para ele, né? Já teria até feito uma proposta, não. Proposta acho que é muito forte, mas uma oferta de tipo falar assim, o São Paulo deu condições, se você vier, será mais ou menos com o Cédric, você vai ter que jogar tantos jogos, você não vai receber, não vamos te pagar grandes fortunas, você vai receber mais ou menos isso e aquilo. Então é bacana, para mim se justifica a contratação do Mariano Dias por causa disso. Se trouxer um jogador do nível do Mariano Dias, que jogou até no Real Madrid, que já foi do Real Madrid, para mim é bacana, porque o São Paulo é a mesma coisa que o Cédric, não vai gastar grandes fortunas, ele está livre no mercado e se der certo fisicamente falando, nós temos um jogador de extrema qualidade. Ah, te digo, o cara faz quase 2 anos que não joga. Eu sei, mas se pegar o cara e trouxer ele de uma forma favorável, barato, sem gastar nada e vendo o que vai dar, se ele começar a responder fisicamente e nos treinos, a gente começa a fazer a transição. Então isso para mim é muito importante. E te digo, mas o que mais que tem? O scout do São Paulo está seguindo ele nas redes sociais. Uma coisa que deixa alguma coisinha aberta, dá uma pulguinha atrás da orelha. Por que começou a seguir? Né? Por que começou a seguir? Porque analisar o scout está analisando todo mundo o tempo inteiro. Por que começou a seguir o Mariano Dias? Para mim, uma contratação interessante que pode ser muito parecida com a do Cédric. Trazer jogador assim eu acho muito bacana, porque o São Paulo não vai se vincular, não vai gastar fortuna. Se o cara justificar, né, a renovação dele, o desempenho dele, aí o São Paulo faz um contrato mais interessante. Então, nesses moldes, nesses formatos, eu aceitaria, porque é um jogador, te digo de novo, não tá jogando e tal, mas é um cara que pela carreira se justifica ser contratado, justifica pelo menos uma chance, como o Cédric Soares. O Cédric Soares poderia não jogar nenhum jogo pelo São Paulo pela questão física, igual o Mariano Dias, mas para mim, se justifica pelo histórico, pela carreira do cara. O cara teve, né, uma carreira interessante que vale o risco / não risco, porque isso não é risco. São Paulo não vai gastar, vai ter só mais um cara integrado ao elenco. Então eu gosto sim. Só deixa eu dar alguns dados para vocês bem rápido aqui. Mariano Dias, ele é espanhol, né, tem dupla nacionalidade, ele é da Espanha e República Dominicana. Ele tem 31 anos, ele é centroavante, mas pode jogar de atacante, né? E qualidade técnica, galera, se conseguir jogar, eu não preciso nem falar de qualidade técnica aqui para vocês. Se o Mariano Dias, caso venha para o São Paulo e consiga jogar, aí a qualidade técnica eu não preciso nem falar,
é chover no molhado, é um cara que tem um diferencial absurdo e um amanhã muito bacana, né, um amanhã muito bacana e muito promissor para fazer total diferença no futebol brasileiro, caso consiga jogar. Então, eu gostaria do Mariano Dias, nome muito falado, muito ventilado nesses últimos dias no São Paulo Futebol Clube por uma suposta contratação. Mas queria saber a opinião de vocês em relação a isso. E te digo, cadê o bilionário grego Evangelos Marinakis? Estou ouvindo muito isso. Gente, a informação que nós temos é que já está tudo pré-acertado com o Evangelos Marinakis, né? Tudo acertado no contrato de base. Muito provavelmente o acordo, né, o contrato realmente assinado final, porque já tinha um pré-contrato assinado, né? As informações que chegaram é que já tinha um pré-contrato assinado, que já estava tudo já certo, tudo meio que certo já. Eu acredito que só não veio a informação, eu estou trazendo isso porque muitos estão perguntando. E eu só estou trazendo isso para vocês porque, assim, foi muito perguntado, né? Mas eu acredito que só não veio ainda a informação oficial de que está tudo fechado, porque é um contrato delicado e inédito para o São Paulo. Então, o São Paulo precisa fazer a coisa certa e ajustar, né, todas as pontas soltas para esse contrato para ser cada vez mais, para ser cada vez melhor para nós, né? Para nós nos beneficiarmos cada vez mais e não deixar nenhuma ponta solta. Por enquanto, chega um contrato de base, né, de participação de base do Evangelos Marinakis com o grupo dele, mas a gente já vê que o Júlio Casares deixou claro, falou que o contrato excede a base, os investimentos poderão ser feitos no profissional, parece que vai ter câmbio facilitado de jogadores, né, do grupo do Evangelos Marinakis, até mesmo do São Paulo, que o São Paulo vai ter ali algo mais interessante em relação de venda de garotos da base, né? Por exemplo, um cara não estourou igual o Lucas Ferreira, igual o Matheus Alves, igual o Rian Francisco, São Paulo vai conseguir emprestá-lo ou vendê-lo por um clube do grupo do Evangelos Marinakis, tudo isso. Então, pela grandeza do negócio, por ser uma coisa muito grande, pode ser isso que esteja demandando tanto tempo para nós não termos visto ainda o anúncio oficial. Mas o que eu tenho aqui já está tudo certo, tudo acertado com o bilionário grego Evangelos Marinakis. Eu sei que vocês estão muito ansiosos, eu também estou. Precisamos ver a cor do dinheiro, precisamos ver as mudanças, precisamos ver tudo acontecendo em São Paulo. Mas pelo que chega, pelo que nós temos de momento, o status continua o mesmo e cada vez avançando mais, né? Por mais que seja passos de tartaruga, tá avançando, mas pelo que nós temos é que está realmente tudo acertado. E te digo, e o Zubeldia, você não fala mais do Zubeldia? Gente, para mim ele já teria sido mandado embora, demitido, né, por tudo que aconteceu, mas agora ele, por enquanto, aparentemente não vai ser. Só nos resta torcer. Tô torcendo. Melhorou? Melhorou, né? Depois de um ano melhorou. Melhorou muito. Para mim não melhorou muito, espero que melhore muito mais. Utilizando a base aí. Para mim o São Paulo teve falei isso para vocês, para mim o São Paulo teve uma sequência relativamente tranquila de jogos que deu uma folga para ele, ainda bem, porque é o São Paulo. Falei para vocês, Libertad, adversário fraco, né? Ainda bem que ganhamos, mas adversário fraco. Ceará, para mim, é um time grande, mas o Ceará não está num bom momento. Para mim, o São Paulo poderia ter ganho aquele jogo, mesmo lá, com toda a dificuldade de jogar contra o Ceará lá, para mim, o São Paulo poderia ter ganho. E, para mim, o São Paulo poderia ter ganho melhor do Náutico, né? Só falando desses últimos jogos recentes. Mas assim, galera, vamos torcer para ele realmente, né? Enxergar mais o talento do Rian, enxergar o Lucas Ferreira, porque a gente tinha uma ideia de que o Lucas Ferreira não ia jogar se não fosse os desfalques. Então vamos tentar vamos tentar melhorar, eu vou tentar melhorar essa imagem que eu tenho do Zubeldia, de que ele realmente vai saber aproveitar melhor Ferreirinha, Lucas Ferreira, Lucas Moura, Oscar, Luciano de atacante, de centroavante. Vamos torcer para o melhor acontecer, porque nós torcemos para o maior clube do mundo e os resultados precisam vir, as vitórias, tudo precisa vir e principalmente o bom desempenho e futebol de São Paulo. Vamos torcer, né? Mas é isso aí, galera. Eu vou apurando, atualizando e trazendo tudo pra vocês em tempo real de tudo que rola no nosso mais querido e mais amado São Paulo Futebol Clube. O vídeo aí foi esse, espero que vocês tenham gostado. Comentem quem quiser, vão deixando nos comentários aí a opinião de vocês sobre todos esses assuntos que vocês... qualquer assunto que vocês quiserem comentar do tema aí do vídeo, podem deixar. O vídeo aí foi esse, espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, ativem as notificações, vão deixando like. Obrigado e até a próxima.